estamos aqui mais uma vez com mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, inédito para você. E hoje nós temos o nosso querido amigo, o psicólogo Luiz Gustavo Andrade, que já esteve aqui outras vezes e impressionou tanto a gente com as suas colocações, essa sociedade que foi acometida aí por essa pandemia, e recentemente temos uma notícia de que o índice de doenças mentais que tem ocorrido ao SUS, principalmente depois da pandemia, está muito mais alto. E por isso que a nossa preocupação de trazer aqui pessoas que tragam para a gente novos olhares, novas esperanças e um entendimento maior do que é viver e conviver com o outro. E o meu querido Luiz Gustavo Andrade, psicólogo maravilhoso, que tão inspirador, né? O programa passado foi com o Ronald de Oliveira e ele fala assim, as pessoas que nos inspiram. E o Luiz Gustavo é uma dessas pessoas, psicólogo e não satisfeito em ser psicólogo, acadêmico de direito, porque a gente começa a mexer com psicologia e o direito nos chama. Como é que nós vamos defender essas pessoas que às vezes sofrem abusos, tanto físicos quanto psicológicos, né? E a lei está aqui para nos ajudar se for bem usada. Então eu passo aqui a palavra para o meu querido amigo Luiz Gustavo Andrade, que já estava com saudade, é o primeiro programa do ano, ele que se comprometeu conosco para fazer uma série, né, para ajudar as pessoas desvalidas, principalmente por causa dessa pandemia, né? E muito bem recebido pelo nosso programa, com muita honra. Boa tarde e jogo já para você o nosso tema maravilhoso, sugerido por você mesmo, a sociedade do desempenho versus a sociedade do cansaço. Como é que é isso, meu querido, e como é que você está? Como é que passou o ano? Boa tarde a você, primeiramente, Rosilma, a todos os nossos espectadores. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, a tolerância pelo horário, não somente da Rosilma, mas de toda a equipe, porque em função de algumas questões profissionais eu tive que me atrasar um pouco. Eu gostaria de deixar isso aqui em rede, esse agradecimento a essa paciência de vocês. Bom, ano novo, vida nova, né? E você sabe que a escolha deste tema foi muito devida à minha esposa. A minha esposa, ela é triatleta. Não é, ela é professora, o que faz ela ser mais do que uma triatleta, né? Comparando a rotina da minha esposa nessas épocas de pandemia, e sempre a sociedade exige mais do professor e retribui menos a eles, teve uma época que ela estava dando 2 aulas ao mesmo tempo. Ela estava quase com o dom da ubiquidade, porque ela tinha que dar aula em sala de aula, ao mesmo tempo com câmera ligada, e ficar respondendo as perguntas dentro e fora de sala. Ela não ficou esquizofrênica, já demos o laudo aqui, tá tudo bem. Ela só tá babando de vez em quando. Mas, conforme a gente percebe, e ela foi apenas um dos casos, as pessoas que começaram a trabalhar de via remota e, de repente, sumiu todo a separação, o limiar entre vida privada e vida profissional. Outro ponto que aconteceu muito nesses períodos que nós passamos. E paralelo a isso, que já nos dá um certo desespero, uma certa angústia, a quantidade de casos de depressão, síndromes de ansiedade, burnout, etc., aumentaram exponencialmente. Nós vivemos hoje
hoje não, já faz um certo tempo, o que eu gosto de chamar de sociedade metrificada. Tudo o que fazemos é metrificado, é colocado em gráficos, vê-se o quanto se faz disso, daquilo outro, metas atingimos, não atingimos. Tudo é quantificado, tudo é controlado para que nós possamos cumprir com aquilo que se chama desempenho. E isso está tomando todas as áreas. Nós estávamos falando agora da questão do direito. Existe um princípio dentro do direito, que na verdade princípio não é, mas isso pode ser uma discussão para um outro encontro, que é o princípio da celeridade. Todos temos direito a um processo em um tempo justo. O problema é que se tomou o princípio da celeridade como o princípio da rapidez e produtividade. Juiz bom é juiz que decide rápido. Repare que isso gera um problema, porque o juiz bom não passa a ser juiz que decide correto. Decide-se a toque de caixa, e aí depois a gente vê o que faz. Claro, sempre há como se recorrer, etc. Mas quando a gente começa a ter esse vício pela velocidade, pelo imediatismo do trabalho, nós começamos um processo de despersonificação nossa. Nós exigimos uma resposta instantânea do computador que a gente liga e começa a atualização do Windows. Somos humanos, por incrível que pareça, somos humanos. Isso requer de nós uma série de, como eu posso dizer, limitações. Dias bons e dias ruins. Dias que a gente consegue fazer mais e outros que a gente não consegue fazer tanto. E é essa imprevisibilidade uma das maiores belezas do humano. Só que esse impulso desmedido, somente pela prática metrificada, pelo desempenho absoluto, não importa como você esteja, você tem que produzir. Trabalhe enquanto os outros durmam, passe fome enquanto os outros comem, emagreça 40 quilos em 3 semanas. Observa, nós estamos numa sociedade que o tempo passa a ser fator de necessária exclusão. E nisso eu viro uma pergunta. Tem como dar certo? Aliás, eu te pergunto, Rosilma, você acha que tem como isso dar certo? Que não. O problema é o seguinte, claro que não tem como dar certo, mas as estruturas hoje da sociedade estão de uma forma que isso passa a ser mais que necessário. Estava conversando com uma amiga esses dias e ela falou que está com a impressão de que as empresas estão demitindo mais e exigindo mais de equipes menores. Porque como as pessoas começam a dar um pouco mais de conta do que aquilo que davam, e aí tem que dar mais conta, mais conta, mais conta, mais conta. Não tem como ser saudável diante dessa possibilidade. Não tem como ser saudável somente vendo a métrica de desempenhos. Até porque, sejamos muito sinceros, a vida não é metrificável. Não há como colocarmos uma métrica da existência. Vida é matéria de ciências humanas e de biológicas, por óbvio, né? Senão a professora bióloga aqui, minha produtora atrás, vai me bater. Mas
a vida é matéria humana. Por maior respeito e admiração e carinho que eu tenho pelas ciências exatas, elas não cabem nas nossas pulsões. Visível, né, Luiz? A vida é imprevisível. A estatística é uma ciência para te mostrar um suposto caminho. Ela não é exata e quase nunca se comprova, porque, por exemplo, Covid. Hoje a informação é casos conhecidos. Até pouco tempo atrás era um número de casos. Como? Tem muita gente que tem e não sabe. E se ela não sabe, muito menos o Estado vai saber. Então a estatística é só um norte, não é um gesso. A vida não se metrifica. Eu achei perfeita a sua colocação. Por isso que eu te interrompi, entusiasmada. Porque realmente, para você ser saudável, você tem que se adaptar. Porque a realidade muda o tempo todo. E eu acho um crime as empresas pegarem jovenzinhos que estão querendo trabalhar, e isso sempre foi assim, só que agora está muito mais grave. E aí eles dão tudo o que eles têm, toda a juventude, todo o sonho, toda a esperança, mesmo que à custa do emprego dos outros, porque tem metas, né? E vivemos um mundo de doentes, transtornados mentais, como você bem falou, que hoje é quase que uma epidemia, a síndrome de burnout, que foi uma dos trabalhos que nós fizemos lá no mestrado da Unisanta em Direito da Saúde, onde você cursa seu maravilhoso curso de Direito. Um colega meu de mestrado fez, ele até já veio aqui no programa falar sobre a síndrome de burnout, que sempre existiu, mas hoje assume números assim terríveis, no meu entendimento. E a troco eu vou te falar de que vai aumentar. De quê? Mais dinheiro, e aí você tem o quê? Você tem um empregado doente, um empregado que você vai ter que mantê-lo nos seus quadros com licença saúde, e às vezes irreversível. Meu querido Luiz Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder no segundo bloco, já pegando a Sociedade do Cansaço. Vamos fazer um rápido intervalo, mas eu vou deixar a pergunta para você ir pensando. A Sociedade do Desempenho, que você explicou muito bem, ela é metrificada. Você se encaixa no padrão, porque senão você está fora. Embora já haja luz no fim do túnel, algumas empresas já se preocupando com o meio ambiente, com o social e com a governança solidária para prevenir doenças. Nós tivemos aqui um garoto recém-formado em Direito, que já está trabalhando com isso numa empresa, e ele falou sobre o TCC dele, que foi exatamente sobre isso. Né? O meio ambiente, o social e a governança, que é o ESG, que está norteando as empresas que já estão enxergando lá na frente. E eu jogo para você e você responde no intervalo. A Sociedade do Desempenho está levando a Sociedade do Cansaço? Como é que é isso? A gente volta já já com o Luiz Gustavo respondendo a nossa pergunta.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora eu jogo para o meu querido amigo Luiz Gustavo, que vai responder a nossa pergunta. Nós temos 10 minutinhos do segundo bloco para sua resposta, meu querido amigo e apoiador nesse momento difícil que a gente passa. Eu posso responder em 1 segundo e já acabar o programa. É decorrência. Não, 10 minutos. Também assim não. Brincadeira. É decorrência. Mas tem uma decorrência também um pouco além. Esses dias, já não faz um tempo, eu estava lendo um artigo muito interessante falando sobre o excesso que nós temos de entretenimento e lazer na palma das mãos. E nunca o ser humano teve tanto entretenimento. E com isso não sobra mais espaço para o tempo vazio. Um tempo parado, um tempo somente com diálogo. Sempre a gente tem alguma sugestão no YouTube, no Netflix, entre outras tantas coisas. Vamos lá. O cansaço social, digamos assim, é em decorrência dessa questão do desempenho? Com toda certeza. A gente não aguenta. Não somos máquinas. E ao exigir de nós o comportamento de uma máquina, nos esgotamos. Note, não sobra mais o tempo do ser, onde apenas somos. Sempre precisamos estar fazendo algo, cumprindo com alguma função, seja profissionalmente, seja em termos acadêmicos, quem está no meio acadêmico, seja no meio escolar ou no próprio lazer. Um final de semana bom é um final de semana em que se faz bastante coisas. Com isso, esse excesso de atividades, esse excesso de estímulos, repare que nós ficamos entediados muito facilmente. A sociedade parece uma criança de 3 anos. E quando eu falo isso, eu me coloco dentro da sociedade, não estou me colocando como um ente fora. Resultado, nos esgotamos. Isso ia acontecer mais tempo ou menos tempo. Confesso que eu acho que a sociedade aguentou bem. O que eu me questiono é o que vai acontecer daqui para frente. Pois, sejamos muito sinceros, a inteligência artificial e o machine learning vão roubar todos os empregos que existem. Sempre para que tem um cachorro aqui latindo, concordando, achando que vão roubar o lugar dele também. Mas é o nosso representante internacional aqui do apartamento ao lado. Mas todos temos esse grande problema que é o machine learning, os algoritmos. Hoje séries da Netflix são feitas através de algoritmo. Com isso, sobrará um tempo absurdamente grande para nós. E nós não sabemos o que fazer com este tempo. Somos a sociedade, somos o momento histórico que mais viveu na história da humanidade.
E tanto tempo assim a mais nos está gerando um sofrimento que é o que fazer com este tempo. Yuval Noah Harari, autor do best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala que hoje se morre mais de suicídio do que de morte matada. Porque nunca se viveu tanto. E se deparar consigo é um ato um tanto complicado. O que fazer com todo este tempo? E note, estou falando desse tempo ainda na sociedade da métrica, na qual estamos sempre ocupados. Mas pode haver o tempo que não vai haver mais ocupação. E entra um novo desafio. Hoje, colocando aqui a questão do presente, até para finalizar, estamos de fato vivendo a era do cansaço. Aposto que, se não todos, a maioria dos espectadores já acorda cansado, não descansa depois de uma noite, passa uma manhã sofrida, é viciado em cafeína e mesmo assim o cansaço continua. E eu jogo com uma questão em aberto porque eu também não tenho uma solução para isso. Quem tem vai ficar rico. Será que o ponto em questão não é a falta de disposição nossa para usarmos o tempo para apenas sermos? Apenas ser. Eu sempre brinco que o ser humano ele é inútil por natureza. Porque se ele fosse útil, ele seria uma ferramenta, e se ferramenta fosse, não seria ser humano. A função do ser humano, o seu caminho, digamos assim, é desenvolver a si próprio. Com todo esse desempenho, todo esse cansaço, apenas somos pregos estagnados, bailando em areias movediças. Não tem muito como isso dar certo, né? Mas não é melhor ficar em paz consigo mesmo, aceitar como a gente é e não se exigir muito e fazer o que tem vontade? Claro, reservar um tempo para sobreviver, porque infelizmente a nossa sociedade exige que a gente produza, mas não Sim. viver por isso e para isso, né? Ter vários nichos, né? E um deles, esse que você falou tão maravilhosamente, simplesmente ser, né? Se aceitar como se é, se entender, se conhecer, não exigir muito de si mesmo e ser feliz porque está vivo, né? Sim. Eu acho que estar vivo é um grande milagre, né? Um milagre diurno, que pouca gente presta atenção, né? E aí eu me recorro à música de Caetano. Cabe a nós sentir a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Não adianta fugir. Não adianta fugir. E eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente acaba gostando do jeito que a gente é, com todos os defeitos, qualidades, né? O próprio físico mesmo, né? E não ficar nessa angústia de querer ser outra pessoa, ter outro físico, pensar diferente, ter a vida do outro. Eu acho que a tranquilidade vem por aí. É você começar a prestar atenção na sua própria vida e perceber o quanto de bom e o quanto de gente boa você conhece e como você é bom. A maioria das vezes, às vezes você é malzinho, algumas vezes também, aceitar porque isso faz parte de ser humano. Eu acho que a tranquilidade vem daí, né? E outra coisa, e se preocupar no que você pode fazer e não você se preocupar com problemas que estão longe do seu poder de solucioná-los. Eu acho que a grande angústia é isso.
E você tocou num ponto importante, Luiz, que é o do excesso de informação e do excesso de estímulo que a gente tem hoje na palma da mão. E a gente, como é ser humano, e o ser humano é movido a desafios, por isso que chegou onde está, o ser humano se sente obrigado a resolver os problemas que são colocados na frente dele. Só que muitos desses problemas, a maioria, talvez a grande maioria, não está na nossa mão resolver. Então por que simplesmente não raciocinar em cima disso e tentar resolver os problemas que estão ao nosso alcance? Será que isso não daria mais tranquilidade para cada um de nós? Olha, a tranquilidade, ela advém muitas vezes, como você falou, da aceitação. Mas o trabalho de aceitação também é um trabalho dia após dia, né? Trabalho de formiguinha. O mais importante é percebermos que não somos, naquilo que você disse, nem anjos, nem demônios. Somos apenas humanos, demasiadamente humanos. Olha, você tem que vir mais vezes, faz muito tempo que você não vem, entendeu? Mais vezes. Mas é que você é um menino que eu sei que é muito ocupado, porque tem muita gente precisando de você, você é maravilhoso. E muito obrigada pela boa vontade, pela generosidade que você sempre vem, Imagina. que você compartilha tanto e que eu acho que ajuda muita gente. Então espero que você venha mais vezes, continuando com a nossa série aí, que eu acho importante. E muito obrigada pela tua presença hoje, meu querido, e vamos continuar com essa parceria, porque é muito importante para todos nós, para mim, para você, porque quem ensina é o que mais aprende, eu sei disso, né? E as pessoas precisam de um conforto. E eu acho que você traz esse conforto. Você tem esse dom, meu querido amigo. Muito obrigada por tudo e espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Hoje mesmo ainda às 16 horas, já está no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir ou rever quando quiser. Também às 17 horas na TV Com Brasil e reprise segunda-feira às 17h30, como eu já falei. Lembrando que hoje temos 2 canais, o Jovens Pensadores e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, que você também pode se inscrever e acompanhar, porque lá estão as notícias mais importantes que têm acontecido ultimamente, que são analisadas à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.